está chegando. Então, está gravando já. Valendo, então? Valendo, valendo. Bom, novamente, boa tarde, é um prazer estar com vocês. A ideia dessa rodas de conversa veio da professora Ana Lúcia. A ideia é ouvir a comunidade coral brasileira, no sentido de saber quais são as necessidades, o que é que tem incomodado, o que é que tem provocado ansiedade, digamos assim, no trabalho dos nossos colegas espalhados pelo Brasil. E aí, Ana propôs que a gente fizesse por áreas temáticas, cada sábado até o final até novembro, nós abordaríamos um tema específico, e para ser uma roda de conversa realmente. A ideia não é ter palestra, né? A ideia é ter um bate-papo, no qual as pessoas vão apresentando suas dúvidas, seus questionamentos, suas inquietações, e aí nós teríamos 2 experts no assunto que poderiam nos ajudar, dando as soluções mágicas, dando as fórmulas mágicas para a resolução desses problemas, e também os demais colegas e as demais colegas que estão na roda também compartilhar suas experiências, de modo que nós possamos realmente conversar coletivamente e aprender uns com os outros. Então, sem mais delongas, é um prazer ter o professor Wilson, que é um grande nome na história da música brasileira e do canto coral mais particularmente, colaborou muito e ainda tem colaborado, e a professora Neide, sob recém-doutorada agora, para essa primeira roda de conversa. Professora Ana Lúcia, obrigado pela ideia e por nos provocar. Cumprimentar também nossa vice-presidenta, a professora Gisele, que está sofrendo aí com a frente fria que tem em São Paulo agora. Enfim, sejam bem-vindos. Vamos lá, então. Bom, boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Como essa é a primeira roda, né? Nós teremos uma por mês, e como essa é a primeira, eu ainda não tenho exatamente o formato que vai funcionar, né? Mas eu pensei primeiramente em pedir para a Neide, que não é o doutorado, não, viu, Vladimir? É o mestrado que ela concluiu no ano passado, que traz justamente esse tema do coro juvenil, traz muito da experiência dela, traz a experiência dela trabalhando em colégio inclusive com adolescentes, e adolescentes também no ensino de inglês, né, Neide? Ela vai contar um pouquinho mais. Então, eu pedi para que ela trouxesse, né, assim, abrisse essa roda com a dissertação dela, né, que é bem recente, que ela apresentasse um pouco do trabalho, assim, a ideia, como o Vladimir falou, não é que a gente tenha uma exposição, né, e depois que sejam feitas perguntas, mas que a gente possa ir trocando. Então, assim, vamos supor que a Neide está expondo alguma coisa e alguém já quer perguntar alguma coisa que já está ali dentro daquela temática. Então, pode levantar a mão, né, eu vou fazendo aqui essa mediação, e a ideia é que depois a gente possa ir trocando experiências. Então, que alguém possa falar do seu trabalho, eu estou fazendo assim, em tal lugar, está funcionando, né? Ou então fazer alguma pergunta. Gente, eu estou com esse problema específico no meu trabalho, quem já passou por isso, quem pode me ajudar, ou então quem tem alguma sugestão, né? A ideia é mesmo que a gente possa trocar experiência, é uma roda de conversa, né? Como se a gente estivesse numa roda e não aqui na tela quadrada, mas que a gente possa justamente ouvir vocês também. Então, a gente quer conhecer os regentes, né? A ideia dessa roda também, quando a gente conversou, eu e Vladimir, é porque a gente quer conhecer o que vocês estão fazendo, né? Então, é justamente esse compartilhar, olha, eu estou em tal lugar, eu também estou trabalhando, eu também estou com esse público, né? A gente quer conhecer os regentes para a gente poder ter esse panorama geral aí do nosso Brasil. Ok? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Neide, que vai, então, inaugurar nossas rodas. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Ana e Vladimir. Boa tarde, Wilson. Prazer estar aqui com vocês. E estou vendo diversos colegas. Boa tarde, Gi. Tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê. E eu sou, claro, acho que como todos nós aqui, apaixonada pelo canto coral, mas eu sou especialmente apaixonada por adolescente. Algumas pessoas não acreditam e falam, mas como que pode? Como que você adora dar aula para adolescente? Eu falei, pois é, mas eu sou apaixonada por adolescente.
E eu queria começar com uma reflexão minha, que eu acredito que muitos de nós compartilhamos, sobre o ambiente do canto coral. O ambiente do canto coral, ele proporciona as mais diversas experiências sociais, mais diversas e mais ricas experiências sociais. Isso para qualquer tipo de canto coral. Pode ser canto coral adulto, idoso, adolescente, sobre o qual a gente vai falar hoje, infantil. Qualquer membro, pessoa que esteja no canto coral, vai experimentar o trabalho em equipe, vai experimentar a superação de desafios. Quais desafios? Pode ser simplesmente ter um pouquinho de vergonha para se expor, né, para estar ao lado de outras pessoas, pode ser desafios técnicos, mas vai experimentar também o contato e a prática de respeito a diferenças, a diversas, múltiplas diferenças que podem existir no coral, as mais diversas, que eu nem vou começar a nomear aqui, a prática de liderança, do regente, de um chefe de naipe, são tantas experiências que o canto coral acaba sendo um núcleo social, a parte, assim, quase um núcleo formador, na verdade, né? E como núcleo formador, isso é extremamente, e eu vejo ainda um pouquinho mais importante para os adolescentes, porque a adolescência é o período, ainda de toda essa experimentação, é o período de formação de identidade, né? O adolescente está buscando um espelho, ele quer se ver, ele quer se enxergar. Quem sou eu? Como eu sou? Então, ele está procurando em outras pessoas buscar a identidade dele, ele precisa de exemplo e ele precisa ver em si mesmo o que ele quer ser. Então, imagina a responsabilidade de nós, regentes, ao gerir esse espaço, esse ambiente, para que essas experiências sejam as melhores possíveis, as mais agregadoras na vida dessas jovens pessoas, dos adolescentes, né? Então, eu vejo isso realmente como uma missão e uma responsabilidade tremenda, um regente de um coro de adolescentes, né? Eu queria começar com essa reflexão. Minha paixão é tanta que eu resolvi absorver isso como tema do meu mestrado, e eu vou começar, então, mostrando para vocês os capítulos, o que envolve, inclusive o primeiro capítulo é especialidade aqui do meu colega Wilson, né, que fala da parte socioemocional do adolescente, que ele vai poder ajudar, e se vocês tiverem perguntas, Wilson, por favor, vai me ajudar aqui a responder as perguntas. Então, fiquem à vontade para a gente abrir aqui uma conversa, tá bem? Eu vou agora compartilhar. E vocês me dizem se estão visualizando. Estão visualizando? Sim? Bom, o tema do trabalho é preparação vocal e estruturação do ensaio, ferramentas integradas para a construção sonora do coro juvenil. Uma coisa com a qual me preocupo muito é a qualidade sonora de um grupo, né? De toda a preocupação, tem diversas preocupações. A primeira, no top 10, assim, para mim, é a parte socioemocional. Mas em questão musical, vem para mim a qualidade sonora de um coro, a unificação das vozes, o timbre. Então, eu resolvi estudar, pesquisar, escrever sobre isso no meu mestrado. Aqui, para vocês darem uma passada de olho nas principais referências que eu utilizei no meu trabalho. A Ana Lúcia Gaborim Moreira, que está aqui conosco, Ana Lúcia. Patrícia Costa. E os americanos John Cooksey, Lynn Gecko, Patrick Fear, Turman e Welsh. Muito bem. Foram 3 capítulos, e nos primeiros eu abordo os aspectos psicológicos e socioemocionais dos jovens. Como eu acabei de falar agora, essa parte da adolescência, né?
que pode ir, é um pouco ainda não muito determinado, a Organização Mundial da Saúde, com o Instituto da Criança e do Adolescente. Em alguns lugares você vê que a adolescência é determinada a partir dos 12, em outros a partir dos 13 anos. Wilson pode dar o parecer dele também aqui. Mas eu diria que entre os 12 até os 18, 19, essa jovem pessoa está em completa formação fisiológica, psicológica, emocional, né? Então, é importante o regente ter consciência de todos esses aspectos, né? Por que que um adolescente vai se portar de determinado jeito no ensaio? Né? Mas adolescente fala muito, ou não fala nada, ou brinca demais, interrompe o ensaio. Quais são os aspectos que levam os adolescentes a se comportar dessa forma? É importantíssimo que a gente compreenda toda essa parte de transformação, de busca de identidade, de espelhamento, e por aí afora. Isso é o que eu abordo nesse primeiro capítulo, e a importância do regente construir um relacionamento seguro e de confiança, né? É importante que o adolescente esteja num ambiente em que ele se sinta seguro para fazer perguntas simples às mais complexas, né? Simples, eu diria, perguntas corriqueiras sobre ensaio, sobre horários, sobre a música, e mais complexas talvez sobre si mesmo, né? Quantas vezes eu tive alunos vindo para mim falar sobre família, sexualidade, sobre relacionamento com os colegas dentro do coro, colegas fora do coro. Então, eu percebia crianças que confiavam realmente em mim, né? Depois do ensaio, professora, posso falar com você? Pode. Eu achava que ia falar sobre o horário do ensaio da semana que vem, ou do concerto, se podia usar saia ou calça. E, não, professora, eu queria te contar isso, tá. E eu, tá bem. Aí eu sentava e era uma conversa séria. E para mim era uma surpresa, porque às vezes vinham assuntos mais sérios, né? Mas isso como exemplo do ambiente seguro que era criado, né? Um ambiente de relação de respeito, que a criança, o jovem, se sentia respeitado naquele relacionamento, e se sentia seguro para se abrir, para buscar um certo conforto. Então, isso é importante para a parte psicológica, e isso vai refletir no seu trabalho musical, com certeza, né? Você tem uma pessoa que está ali confortável, se sentindo segura, que vai se abrir, que vai se colocar nesse trabalho. É o objetivo de qualquer pessoa. Você deseja que o adolescente venha e te conte as coisas? Não, você não é o objetivo. Mas se isso acontecer, isso é uma consequência de um ambiente seguro que foi construído. É um bom sinal, né? Eu acredito que sim. Não sei se alguém já teve experiências assim aqui. Talvez até com crianças, ou talvez também com adultos, pode ser também. Talvez com adultos seja um pouco mais normal que queiram conversar, mas para um adolescente se abrir, requer um pouco mais de confiança, requer um pouco mais desse sentimento de reciprocidade, né? Eu respeito e o professor me respeita. Neide, a Clarice quer falar, acho que tem a ver com o tema, né? Sim, eu tenho, na verdade, quase toda semana a gente tem uma conversa, alguns minutos do ensaio, eu trabalho com adolescentes também, que é para isso, é para conversar sobre vários assuntos. Quinta-feira passada, nosso último ensaio, a gente passou 1 hora conversando sobre mercado de trabalho. Que bacana. E o que eles queriam fazer da vida, e o que era importante, daí não, porque eu com 18 vou fazer isso, com 20 eu vou fazer não sei o quê, até 25 eu quero fazer não sei o quê, e nós conversamos sobre essas coisas da vida, assim como já conversamos sobre, já levantaram o tema do racismo, do preconceito, da homofobia, então toda hora aparece algum assunto que eles querem, parece uma urgência deles de querer falar. E quando tu dá esse espaço para o adolescente, aquilo ali é tão rico,
né? E é isso, né, Neide? Aquilo entrosa tão mais o grupo, deixa tão mais unido, que é uma coisa fantástica. Exatamente. E tem uma pergunta para você, Clarice. E esse momento que aconteceu, foi planejado? É planejado? Em todo ensaio você planeja? Os últimos 10 minutos vamos conversar. Ou aconteceu? Não, sempre é esporádico. Ou é um pouco antes de começar o ensaio, aí a coisa começa a ficar tão grande que avança dentro do ensaio. Então, segura um pouquinho, pessoal, vamos né, terminamos aqui, vamos ensaiar. Ou no meio da música, tipo, a gente estava cantando Chico Buarque, aí a gente começou a falar sobre ditadura. E aí eles queriam saber mais sobre a ditadura né, e tudo que acontecia, e vamos parar, vamos conversar sobre isso. Aí uma coisa puxa a outra, né? Mas nunca é planejado, nunca. Eu acho isso bárbaro, porque alguns podem pensar assim, meu Deus, o concerto é daqui 4 semanas, e agora a gente vai cortar o ensaio, nós vamos gastar, né, uma palavra totalmente equivocada, nós vamos gastar 30 minutos, vamos desperdiçar para ficar falando da ditadura, e na verdade, você vai ganhar falando da ditadura por de vários aspectos, e no último, talvez o menos importante é que, na verdade, eles vão cantar com muito mais intenção musical depois das 4 semanas, e vão ser cidadãos muito mais bem preparados, porque nós erroneamente, né, gastamos aqueles 30 minutos. Não, isso é um ganho fenomenal. Eu vou compartilhar, mas isso sim, é maravilhoso que você faz isso e tem essa consciência, essa abertura no seu grupo. O seu grupo é privilegiado de ter você, de tê-la como maestrina. Porque eu tive um colega uma vez que eu ouvi isso de um colega assim, esses adolescentes vêm falar comigo sobre a vida deles, eu não estou aqui para isso, estou aqui para ensinar. Mas a gente também professor, faz parte do professor ensinar sobre a vida, né? Sobre quem somos, para que estamos aqui, o que estamos fazendo. Então, imagina que erro falar, eu não estou aqui para ouvir sobre a vida do adolescente. Se você quer ser professor de adolescente, você precisa escutá-los. É uma coisa obrigatória. Então, parar e escutar os adolescentes faz parte de engajá-los, do engajamento. Eu não tenho dúvida. Nessa minha trajetória, essa minha experiência, está mais que provado que é aí que você vai ganhar os adolescentes, né? Corpo e mente, a alma do adolescente e com certeza, bem clichê, mas é verdade, cidadãos mais sensíveis, né? Prontos para compartilhar e tudo mais. Mas alguém aqui também rege coro juvenil ou infanto juvenil, que tem essas experiências de trocas com os adolescentes no ensaio? A Gi, né? A Gi tá falando que sim, já rege muito também. Isso é um ganha-ganha, né? Então, nesse meu primeiro capítulo, eu falo muito disso, e, na verdade, o que eu estruturo, eu até estruturo o meu ensaio um pouquinho dessa forma. No começo do ensaio, o que eu coloco ali na minha dissertação de mestrado, eu chamo o início do ensaio um momento para relacionamento. Mas, assim, muito indiretamente, sem perceber. Oi, tudo bem? Boa tarde, como foi de semana? Gente, vocês viram que saiu aquele filme tal? Puxa um assunto da área deles, puxa um assunto que seja pertinente aos gostos dos adolescentes. Vocês viram quem vai vir para o Brasil fazer um show? Bjork já é velha, ninguém mais conhece a Bjork. Então fala assim, sei lá, o Coldplay vai vir no Rock in Rio. Quem gosta de Coldplay? Não sei. Puxa um assunto que talvez você ache que vai chamar a atenção da maioria, pelo menos, né? Nada nunca é unânime. Mas eu sempre procuro fazer isso. Puxar um assuntinho, vou lá, observando o relógio, não deixo passar de 10 minutos, não. Que legal, isso eu quero. Aí um se anima, o outro fala com o outro. Eles vão descobrindo gostos em comum, coisas que eles têm em comum, vão compartilhando, vão socializando. Já é um relaxamento, os músculos já vão soltando, né?
já está trabalhando a alma, já está trabalhando o corpo. Então, já faz isso. Oba, vamos lá, pessoal, levantando para cima, stretching, alongamento. E aí a gente começa com a parte de corpo. Mas eu, intencionalmente, reservo uns minutinhos iniciais e puxo um assunto, né? Não é explícito para eles, mas no meu planejamento tem uns minutinhos iniciais, assim. E aí eu continuo com a parte da organização do ensaio, né? Que isso já é a parte 3 da minha dissertação que vocês estão vendo na tela. Na parte 2, eu trato da fisiologia da voz, dos aspectos mais importantes, de uma forma não tão densa, né? Uma dissertação de mestrado, mas também falo sobre as mudanças, as mudas vocais masculina e feminina. Ainda temos hoje em dia alguns regentes que desconhecem que a voz feminina muda, é uma coisa muito menos perceptível, é muito mais discreta, a voz dos meninos desce uma oitava, chega a cair, vai lá para baixo, desce, fica mais grave, até uma oitava, é muita coisa. A das meninas cai uma segunda, 4 semitons no máximo, é bem mais sutil, e as meninas não têm quebra vocal, é muito difícil, mas elas têm aspereza, elas perdem a tessitura, elas perdem agudos, elas perdem grave, elas ficam com uma tessitura, as notas que elas são capazes de cantar ficam um pouco mais estreita, a tessitura delas, né? Depois vai crescendo de novo, quando passa a puberdade. Mas a voz das meninas também muda, também acontece algo que tem uma certa limitação na voz das meninas adolescentes. E eu trato disso, e tem até uma tabelinha com as notas, e só uma referência, né? Nada é escrito na pedra, né? Mas tem uma tabelinha de referência baseada na pesquisadora, grande regente Lynn Geckel, que desenvolveu essa tabela depois de 12, 15 anos de pesquisa, com as milhares de cantoras dela. Então, tem a faixa etária e o que seria aproximado, mais ou menos esperado, de uma garota cantar. Qual a tessitura, de qual a qual nota. Então, eu tenho essa tabelinha lá no meu trabalho, é bem interessante para quem trabalha com coros juvenis, infanto-juvenis. E no terceiro capítulo, eu apresento umas 3 estratégias de organização de ensaio, como eu falei agora mesmo. Eu incluo no meu ensaio, para mim, no ensaio da Neide, né? Eu incluo um momento de socialização, de construção de relacionamento. Vamos falar de preciso aqui puxar esses adolescentes para cá. Então, vamos falar do Coldplay, ou daquele filme que foi legal, daquele personagem do Stranger Things, que é uma série que está bombando. E aí faz o alongamento, e aí começa a preparação vocal. Eu adoro trabalhar a preparação vocal, exercícios técnicos para formar o som, para trabalhar o som, para calibrar a voz, para desenvolver mais técnica, para aumentar a tessitura, né? Ampliação de tessitura. Eu vou passar aqui para vocês. Eu fui falando só aqui na primeira tela, mas tinha tudo aqui, olha, sobre o primeiro capítulo, os aspectos psicológicos. Eu vou passar para o segundo, já onde eu estava. Aqui tem as tabelinhas que eu mencionei, da muda vocal masculina. Depois tem a tabela de muda vocal feminina. Escolha de repertório, que eu faço baseado na tessitura de grupo. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Voltando na parte socioemocional, falando de novo que a Clarice estava falando também, que ela faz lindamente
o que eu busco quando eu faço esse meu primeiro momento do ensaio, que é esse relacionamento, né? Sempre buscar uma linguagem acessível e clara, mas uma linguagem que os adolescentes vão entender. Mas isso não impede de usar palavras bonitas, palavras mais sofisticadas, porque a gente está aqui para educar também, né? Então a gente está para ensinar coisas que eles não sabem, porque senão eles ficam sempre no mesmo. É aquilo que eles assistem na Netflix, aquilo que eles veem no TikTok. Então, ser acessível, ser claro, ser aberto como professor, ser amigão, de dar abraço, tudo isso não impede de você usar palavras mais sofisticadas, ensinar coisas diferentes, porque isso só vai enriquecer esse cidadão que está na sua frente. Ele vai reproduzir. Lembra que ele precisa de um espelho? Ele não sabe quem ele é ainda, ele está se formando nesse espelho. Então, você pode ajudar a construir a própria imagem dele. Né? Ele pode pegar essa imagem para si ou não. Não se sabe. Mas, às vezes, alguns traços dessa imagem ficam. Eu já vi tantas vezes isso. Tantas vezes, jovens que eu vi passar por mim e que tem coisas ali que as crianças falam para mim, puxa, Miss Mussetti, eles me chamavam de Miss Mussetti, né, meu sobrenome, porque eu trabalhei por muitos anos em escola americana. Nossa, isso eu aprendi com você, nunca me esqueci, taraná. Então, e quantos de nós aqui temos professores que a gente lembra de coisas tão precisas que foram aquele professor que nos ensinou, que a gente lembra do momento, né, das aulas, daquele professor, coisas que a gente adorava que ele falava. Então, que nós sejamos o espelho, para que alguns de nossos traços sejam apreendidos por esses jovens, né? Neide, a Gisele levantou a mão. Por favor, Gi. Não, saudades, né, Neide? Lembrando aqui várias coisas. Muito bom estar te ouvindo. Obrigada, e mais um monte de gente aí, que a gente está tendo a oportunidade de matar a saudade um pouquinho, né? Mas só reforçando isso que você está falando, eu tenho tido a oportunidade de ver, às vezes, os adolescentes que cantaram comigo, né? Depois, né? Ou, às vezes, como eu trabalho na escola, às vezes eles ficam um pouco, daí não conseguem mais continuar no coro, mas estão lá na escola, né? E a gente continua encontrando. E daí é interessante que o feedback que eles dão exatamente desses momentos é muito, muito assim, emocionante, né? Porque daí, quando eles falam, você não tem ideia de quanto você me ajudou, né? Às vezes eu chegava no ensaio super para baixo, mas aquele momento que a gente conversou, ou às vezes, né, assim, aquele comentário que você fez, né, tão assim, né, sobre a música, aquele momento que você deixou, né, aquele adolescente se manifestar, ou aquele acolhimento que você deu sem querer, né, você nem sabia, né? Então, assim, eu guardo, inclusive, essas mensagens, né, às vezes vem por carta, às vezes vem por WhatsApp. Gi, eu não estou podendo mais cantar, mas eu sinto tanta falta, né? E daí, assim, sinto a falta da música, mas sinto falta do ambiente, Gi. Desse pertencimento, né? Dessa situação onde eu me sentia parte, né? Onde eu me sentia seguro, né? Onde eu me sentia... E eu acho que assim, é uma situação ideal, porque era um momento em que... isso não quer dizer, como você falou, que a gente vai ser raso, nem que a nossa autoridade está desfeita, não é nada disso. Né? Mas é um momento de equilíbrio, onde a sua autoridade como professor é reconhecida, mas isso não te faz ser distante, né? Como professor de sala de aula, por exemplo. Né? Isso não é uma relação de medo, é a relação de respeito mesmo construída. Né? E quando você chega nesse ponto, isso é uma conquista, acho que, como você falou, tão preciosa e tão satisfatória quanto a conquista musical. Né? Que Exato. Mas é só isso mesmo. Obrigada por compartilhar. Neide, vou te interromper mais um pouquinho.
deixar o Wilson fazer algumas considerações, né, Claro. sobre o que foi falado até agora. Wilson? Seu microfone, Wilson. Tiro para não dar interferência, esqueço de religar. Mas é um prazer imenso estar com vocês, ver pessoas que eu não via há um bocado de tempo, as pessoas, Gisele, que trabalhamos Brasil afora, sempre é muito bom tê-la, ouvi-la, sempre, sempre. Alunos, Clarice, o Márcio Busato está presente também, foi outro grande aluno que eu tive. E muito bom estar com vocês e estar nessa oportunidade. Como eu digo sempre, eu não sou regente de coro juvenil, né? Mas tenho a prática do adolescente no consultório. Minha pesquisa toda é sobre adolescência. A minha dissertação de mestrado foi, sim, sobre o coro juvenil, sobre adolescente, mais o desenvolvimento fisiológico do adolescente. E acho que foi o primeiro trabalho sobre adolescência que teve no Brasil ligado a coros. Foi o meu trabalho há mais de 20 anos atrás, ainda na URGS. Né? Mas eu queria algumas coisas, eu acho que podemos considerar. Sobre o período da adolescência, isso é muito dúbio na literatura. Né? Cada área fala diferente isso. A Neide comentou, a Organização Mundial da Saúde ainda delimita a adolescência dos 10 aos 20 anos. A Organização Mundial da Saúde. O período pré-púbere, que é o início dos sinais caracteres sexuais secundários, que caracteriza o pré-púbere, começa em torno dos 10 anos. E até os 20 anos incompletos. 19 anos, completando 20 anos. Isso é uma definição de livro. Tá? Agora, o que a gente percebe que, em algum momento, isso vai mudar na própria Organização Mundial da Saúde. A adolescência ela está se ampliando. Hoje, as meninas menstruam com 9 e 10 anos de idade. Se a menina menstruou com 9, teve a menarca nos seus 9 e 10 anos, isso é o final de uma puberdade. Um dos últimos caracteres que aparece da puberdade é a menarca. Né? Então, a cabeça da menina já mudou. Né? O pensamento da menina de 8, 9 anos, hoje, ela já está maquiada, ela já está com unha pintada, ela já está usando brinco, colar, escolhendo a roupa. Então, já é um pensamento de puberdade, de adolescente. Então, o que eu lamento muito, que a infância está encurtando. Por outro lado, hoje, 20 anos de idade, o adolescente não sabe que trabalho escolher, não acabou sua faculdade, mudou de curso 4, 5 vezes, não tem estrutura nenhuma para se manter. Então, essa adolescência já está indo para 22, 23, 24, 25. Então, eu acredito que a gente vai ter um período muito amplo de trabalhar com essa construção da identidade, como a Neide bem disse. O período da adolescência é um período de construção da identidade. Né? Essa identidade, cada vez mais, o jovem, hoje, depende dos pais. Né? Antigamente, 15 anos, 16, você estava trabalhando, estava estudando, cuidando dos irmãos em casa, lavando roupa e tudo mais. Hoje, não mais. Hoje não tem autonomia financeira nenhuma, porque os pais também construíram isso. Os pais também deixaram a criança o adolescente ser criança mais tempo, né? Embora a cabeça não seja. Então, acho que a gente tem que rever isso. Gosto muito de pensar na ideia que adolescente é a formação da identidade. Quem já ouviu falar, eu falo todas as vezes isso, mas eu gosto muito de pensar na origem etimológica da palavra, né? Adolescente é aquele que vem de adolescer, que ele está apto para crescer, tanto quanto para adolescere, que é adoecer. Então, essa ambiguidade ele está o tempo todo. Ele está no começo do ensaio crescendo, no meio do ensaio ele pode estar adoecendo. E isso é que a gente tem que estar muito atento. Né? Quando a Gisele falou coisa do pertencimento, eu também, Gisele, trabalho hoje com pacientes que já têm filhos adolescentes. Né? 43 anos fazendo pediatria, você já tem os que vêm. E já vejo também os meus adolescentes pais hoje. Sabe? Doutor, a gente devia conversar sobre as dúvidas minhas de sexualidade e trabalho. Hoje eu estou com filho.
Eu fico preocupado com isso. Mas é muito gostoso essa ideia. Né? Muito, muito gostoso a gente poder sentir o quanto a gente foi importante para a vida deles. Acho que isso que a gente tem em mente. E aí vem uma outra questão que eu acho muito importante a gente lembrar. Muitos pais chegam para mim e falam: doutor, eu sou muito amigo do meu filho. Eu digo: que pena. Você, como pai ou como mãe, você não pode ser amiga do teu filho, da tua filha. Você tem que ser pai e mãe, que é uma função muito mais importante. E acho que no coro juvenil a gente tem que ter esse mesmo comportamento. A Gisele acabou de dizer, eles têm que ver em ti uma posição de respeito e de líder. Eles vão te ver, sim, como amigo, como amiga, vão contar as intimidades, vão contar tudo isso. Mas nós, profissionais, temos que saber distanciar isso. Porque senão nós seremos os agentes da doença dele. A gente tem que estar muito atento a isso. Se eu fico amiguinho demais, ele já não sabe que respeito existe. Não, eles têm que nos ver, não é distanciar, não é nada disso, mas é saber qual é o meu papel de líder, né? De responsável pela construção do repertório que estamos desenvolvendo, né? Sem perder o poder conversar, falar dos temas dele. Outro dia um menino chegou comigo, a mãe, preocupada. Doutor, meu filho agora ele está se trancando no quarto. Claro, está se escondendo, ninguém permitiu que ele falasse das coisas, mas ele não estava na consulta, estava a irmãzinha dele. Está no carro, eu não sei como chegar nele. Não sabe? Ele está onde? Ele está no carro, vamos lá no carro. Cheguei, e guri, tu cresceu, hein, cara? Você está com pelo na barba, né? Então você está com bastante pentelho também. Ele abriu o olho desse tamanho. Sim. Então já tem isso. E a mãe me ligou depois, Wilson, muito obrigado. Eu consegui falar com ele. A gente tem que quebrar no sopetão, às vezes, sabe? Não adianta ficar meu queridinho, minha queridinha, tu já está com mama, você está olhando que a mama está crescendo, já sabe que está. E eles estão muito mais à nossa frente. Mas tem que observá-los nesse ponto, sabe? São pessoas que estão querendo conversar contigo, querendo falar das suas questões, e querem precisam ver você como um guia, como uma pessoa de confiança deles, nunca como amigo. E Clarice comentou também das vezes que puxa um assunto que vai inteiro. Adolescente adora viajar, Eles gostam de viajar. Se é o assunto que interessa, eles passam o dia falando sobre aquilo. Então, a gente também tem que estar muito atento a isso. O meu foco é construir um repertório. Traz esse assunto para o teu repertório. Traz esse assunto para a realização do teu ensaio. Falou do filme do personagem tal, daquele seriado fantástico e tal, do filme que saiu, etc. e tal. E como a gente pode imaginar uma música, então, desse tipo? Recupera o tema, porque senão vocês vão ficar viajando. Se deixar, eles vão ficar 2 horas falando sobre isso. Adolescentes fazer perguntas, eles fazem, às vezes, calados demais. Cuida, porque o que está calado, ele pode estar entrando numa depressão, ou então ele não está conseguindo ter espaço para falar para o carinha do lado dele, ou a outra cantora do lado dele, já falou isso, já está cutucando ele para não falar. Então, cuida disso, fiquem atentos, que o que está calado demais talvez tenha que mudar de lugar, onde senta, etc. e tal. A pessoa, o adolescente está muito calado, observa quem são as referências dele no grupo, sem falar com ele. Fiquem atentos a isso. E uma hora põe um assunto para discutir com essas pessoas que ele tem de referência para ele. Porque aí, nesse grupo, ele se solta. E a partir daí, vocês podem ter uma grande pessoa que vai crescer e vai ser mais cidadão, mais tudo a partir desse momento que o coro promoveu. Eu digo sempre para as pessoas com quem eu falo, de que eu estou falando demais também, né? Mas eu estou pegando os ganchos que vocês foram falando ali. O mesmo assunto que eu queria falar antes, o modelo da voz, falando de muda vocal, as vozes meninas que eu vejo tem 1/3, às vezes, de diferença, de que perdem a voz. Mas elas não perdem tanto porque o hormônio masculino engrossa
muito mais corda vocal, com isso cai quase uma oitava mesmo, uma sexta, uma oitava, eles caem mesmo, né? Mas mais do que descer uma oitava, descer uma terça, é a qualidade vocal que muda, né? É o timbre que muda. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. A menina passa para o falsete, a gente não percebe, mas percebe o timbre dela que soa diferente. Vai ter mais harmônico, vai ter mais tudo. Então, essa menina está em mudança, né? E quanto eu vou poder usar isso para ela? Acho muito gostoso. Wilson, sem querer, você fechou seu microfone. Acho que você encostou em alguma coisa aí. Tá? Acho muito legal e importante. Falo com a mão, né? Não sou italiano, mas falo com a mão. Né? Regente tem esse mal, né? Eu acho que outra coisa importante é vocês, assim, em alguns momentos estratégicos para alguma coisa que vocês não estão conseguindo resolver também no grupo, traz um exemplo para eles ouvirem. Né? Uma gravação para eles ouvirem. Né? Às vezes compensa uma gravação só de áudio, às vezes compensa uma gravação de áudio e visual. Né? Porque se for visual, eles vão falar da roupa, do cabelo, da cor do brinco, daí tudo mais. Mas eles estão ouvindo, mas eles têm a vergonha de falar das coisas. Então fala, olha, aquela cantou com a mão no queixo, como a Ana agora, outro está com colar tal. Mas eles estão observando. Então trabalha isso neles. E aí vão para um foco depois. Elabora um roteiro para que eles falem sobre o que eles acharam dessa música, eles acharam daquilo. Questões que vocês precisam resolver no grupo de vocês. Eles falando do outro, eles estão certamente falando deles. Então, um recurso que vocês podem ter, muito legal. Eu fiz isso, comentei sobre isso a partir das falas que eu estava ouvindo, tanto da Neide, da Gisele, do pessoal todo. Mas eu acho que é isso, pessoal. A adolescência é uma área fantástica trabalhar, eu gosto muito. Eles nos desafiam o tempo inteiro, eles se questionam o tempo inteiro, não só no ensaio do coro, mas no consultório é a mesma coisa. Né? É o tempo todo. E lembrem assim, o pior exemplo que vocês podem dar para um adolescente é buscar um exemplo do pai e da mãe dele. Né? Porque isso é que eles estão questionando o tempo todo. A crise da identidade do adolescente é romper com os parâmetros que ele tem. As verdades que ele tem vieram de casa. Seja de pais, de avós, de tios, de cuidadores da criança adotada, ele vem de casa. Então, ele precisa quebrar. A gente tem um termo que a gente fala em medicina, que é um termo pesado, mas o adolescente, para se tornar um adulto, ele tem que acabar com a criança que habita dentro dele. E acabar com a criança que habita dentro dele é questionar esses valores. Ele sabe construir os valores? Não. Ele está numa fase que ele está construindo isso ainda. E aí que a gente pode ser um ótimo referencial. Digo ainda, finalizando essa fala que já está longa demais, né? Digo ainda que as melhores atividades para que o adolescente se expresse e tenha seu espaço são as atividades esportivas ou na arte em grupo. Porque adolescente não se expõe sozinho. Não se expõe sozinho. Por adolescente fazer um solo, ele tem que ser trabalhado muito isso no ensaio, que ele fique muito à vontade. Senão ele vai estar diante do público, ele pode causar ter um grande problema. Mas então eu acho que nós temos um trunfo na mão de trabalhar, deixar esses adolescentes muito mais saudáveis. Esporte coletivo, eu acho que é uma grande chance do adolescente se tornar um cidadão mais consciente das coisas, e na área artes, certamente é o canto coral que vai fazer isso. Que ele está se expressando com a voz, muito mais que qualquer instrumento, muito mais que o teatro, muito mais que a pintura, que ele se expressa muito ali. Eu sou músico, então eu defendo a minha área. Só coloquei isso para a gente continuar conversando sobre o assunto, ok, pessoal? Obrigada, Wilson. Fala longa, mas muito rica, né? Muito bom, muito pertinente. Obrigada pelas contribuições. A gente tem mais uma colocação da Clarice. Levantou a mão.
É uma pergunta para o professor Wilson, ele falou sobre esse cuidado que a gente tem que ter com aquele adolescente que está calado, né, lá no grupo, que pode estar entrando numa depressão, e quando o adolescente já está naquela depressão, professor? Eu tenho um caso de uma das minhas coralistas que está diagnosticada com depressão, ela é uma menina completamente retraída, ela inclusive usa capuz o tempo todo durante o ensaio, e é uma menina que está muito difícil de entrosar com o grupo, mas ela permanece, ela não quer ir embora, ela quer ficar ali, né? Mas ela não consegue se libertar para fazer essa união, para entrosar com todo mundo. E aí, o que eu posso fazer? A primeira questão, Clarice, é lembrar que o coro está sendo, por enquanto, porto seguro. Totalmente escondida, mas o único local que talvez ela tenha apoio. Aí é fundamental você saber se ela tira esse capuz com alguma menina, com alguma colega dela, seja no banheiro, seja no intervalo, seja indo para casa, seja ao canto. Descobre isso, não pergunta para ela. Tá? E a segunda coisa é procurar um profissional. Ela vai ter que procurar um psicólogo, alguma coisa assim. Tá? Ela já está diagnosticada, inclusive ela já está tomando medicação. Perfeito, perfeito. Eu acho que assim, hoje uma mãe me perguntou, de um adolescente também, o que eu faço? Eu falo, primeira coisa, essa pessoa tem que ter 2 profissionais. Ela, principalmente, já é a jovem, né? Adulto jovem, vai ter que ter algum psiquiatra, porque pode medicá-lo. Né? E o psicólogo é o que vai resolver a médio prazo. Né? Então, eu acho, Clarice, eu sugiro que ela procure um profissional. E que em algum momento, se tiver uma boa relação com essa profissional, que ela assista um ensaio ou uma apresentação onde essa pessoa esteja, que ela vai poder ter ferramentas para trabalhar com ela isso. Inclusive porque que ela permanece no grupo. Então, tem alguns elementos do trabalho teu no coro que estão fazendo ela ficar. Então, talvez aí esteja o ponto para começar a reverter esse quadro dela, da depressão. Obrigada, professora. Obrigada, Wilson. Só queria dizer que o Wilson vai ficar com a gente só por mais meia horinha, né? Que ele tem um outro compromisso. Então, se alguém quiser colocar alguma pergunta no chat, ou então quiser só indicar que quer fazer uma pergunta, né? Aproveita esse tempo que ele está aqui conosco ainda, né? E a Neide agora vai continuar mais um pouquinho, ela vai dar uma resumida aqui, né? Em virtude do tempo. Eu estava comentando com a Ana que eu tenho um culto que eu toco e eu sou o único músico nesse culto hoje. Então, se eu não for, não tem músico no culto, né? E é às 5 horas o culto. É pertinho de casa, eu tenho que levar instrumento, montar tudo isso. Eu posso até dizer que não vou, mas vai ficar muito chato, para mim, principalmente. Imagina. Sei bem como é. Bom, vou dar, então, a palavra para a Neide falar mais um pouquinho da dissertação. Vamos lá. Isso. Obrigada. Obrigada pela sua fala, Wilson, muito enriquecedora. Bom, eu vou continuar aqui, então, falando sobre a minha dissertação. A Ana colocou no chat, se eu não me engano, o link para a minha dissertação. Quem tiver interesse, vocês podem copiar esse link e ver lá no repositório da Unesp, da Universidade Estadual de São Paulo, né, Paulista. No segundo capítulo, eu abordo aspectos os mais técnicos, como eu falei, da muda vocal, feminina e masculina. O Wilson também acabou de comentar sobre isso. Sobre a tessitura, escolha de repertório. Aqui estão imagens da respiração, a parte da fonação, a ressonância. Também tem esses gráficos lá. E aqui, baseado no Cooksey, o trabalho do Cooksey, né, da tessitura durante a muda vocal masculina dos meninos, qual a tessitura que seria isso? Só uma referência, né? Mas isso é muito bacana para quem trabalha com os adolescentes, ter uma ideia, porque a hora que você vai escolher o repertório, você analisa, a primeira coisa, acho, é analisar a tessitura desse repertório. É possível? Vai ficar uma coisa gritada? Quantos meninos eu tenho no meu grupo, né? Geralmente, nós temos muito mais meninas,
Mas quem aqui tem um milagre de ter mais, ou equilibrado, ou mais meninos, por favor, nos conte, você é uma pessoa abençoada. Mas, então, assim, é bom saber essas tabelas, saber das tessituras e reconhecer qual a tessitura do seu grupo. Porque não basta você ter uma menina que canta lá, eu tenho um coral de 30 adolescentes, ou 25, o que seja. E eu tenho 2 meninas que alcançam super bem aquela nota, mas somente 2 meninas vai ser necessário para o equilíbrio do meu grupo? Somente 2 meninas alcançar aquela nota que está no meu arranjo daquela música? Né? Será que não precisaria pelo menos ter umas 5 meninas que alcancem aquela nota? Então, é muito importante você determinar uma tessitura do grupo. Você faz uma tessitura, né? Você avalia a tessitura. O que eu faço também, com uma certa periodicidade, pelo menos 2 vezes no semestre, eu tento escutar individualmente ou em duplas os cantores, para você perceber a tessitura dos seus cantores individualmente, porque também você vai posicioná-los na muda vocal. Ah, esse menino tá no meio da muda, esse menino nem começou a muda vocal, é uma muda mais tardia. Olha, esse aqui já está terminando a muda, já está quase um barítono, né? Já está com os graves mais estabelecidos. Então, eu posso fazer esse arranjo. Eu já tenho 3 meninos que já tem esses graves aqui. Eu acho que dá para fazer esse arranjo que tem essas notas aqui, essa divisão. Então, é bom, é importante que você escute individualmente, ou em 2 alunos ou 3 alunos, né? Que você saiba mais ou menos individualmente a tessitura, ou dos naipes, para você depois estabelecer uma tessitura do grupo, e aí você escolher ou escrever os seus próprios arranjos de forma que funcione bem, que seja funcional, que seja factível, que vai soar bem, que vai soar uma coisa boa. Por favor, Wilson. Não, só comentando da tua fala, Neide, de que eu tenho 2, 3 adolescentes que têm aquela nota grave, né? Mas geralmente não tem harmônicos graves. Também. Então, harmônicos para cima desse grave. Então, aí ajuda muito você ter um instrumento garantindo esse baixo, esse grave dele. Que aí ele consegue duplicar, triplicar esse volume para ele. Ele vai ficar muito mais seguro se ele tiver um apoio do instrumento jogando harmônicos para cima. Tá? É um recurso que você pode usar muito também. Perfeito. Perfeito. Você já coloca os meninos naquelas notas que eles já têm, sim, mas que ainda as notas não estão tão maduras ainda, né? Exato. Valoriza o alcance deles, tá? e apoia esse alcance deles. Perfeito, é isso mesmo. Obrigada. É isso aí. E se você tivesse somente um menino, talvez não fosse viável, mesmo com o instrumento, né? Fazer esse arranjo. Até pode. Desde que você ponha 2 outros que tem uma nota próxima dele na quinta dele, que vai jogar harmônico mais ainda. Isso. Então, aí você tem que fazer um bem bolado. Oitava, quinta, que vai dar mais harmônicos. Exatamente. É aproveitar, valorizá-lo e usar recursos técnicos para que ele sinta feliz, que ele sinta que a voz dele cresceu. Na verdade, cresceu tudo que você pôs junto. Exato. Mas não importa. Você está fazendo música com qualidade, respeitando a condição dele. Isso. Por isso que é importante a gente conhecer a condição, exatamente, essa palavra. Importantíssimo conhecermos a condição técnica, né? E fisiológica, na verdade. Sim. Naquele momento, né, Wilson? Sim, claro, acho que sim. E aí você tem que ouvir meio periodicamente se tem mudança vocal. Exato. Porque ele chegou no ensaio seguinte, aí ele vai ver. E a tessitura dele primeiro, ela encurta muito, para depois ganhar. Ela perde muito agudos para depois ir ganhando. É isso aí. O Cook fala muito dos novos barítonos, né? Eu gosto muito dele, que ele é a primeira referência que a gente tem, falando sobre muda vocal. Então, você vai ter o seu novo barítono que está ali fazendo essa transição. E os meninos se sentem tão importantes quando eles começam a cantar as notas mais graves. É uma coisa também emocional. Eu já sou maduro, já sou homem, eu consigo cantar essas notas graves, se sentem mais importantes que os colegas, né? Você percebe isso?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu fui dar um curso uma vez, não sei se a Gisele estava comigo nesse curso, dei tanto curso Brasil afora com ela, e ela era a minha grande referência de coro infantil, juvenil, era ela, né? E Itajaí, não lembro, Gisele, estava junto, era um gurizinho de 1 metro e pouquinho, mas que falava assim, oi, Wilson, tudo bem? Eu falava, de onde saiu essa voz? É um guri que a puberdade dele começou 9, 10 anos de idade, sabe? Ele já tinha toda uma estrutura, então ele estava com 11 anos, cantando Lá 2, Sol 1 vinha ali às vezes, sabe? Então, essa é uma coisa muito rara de se ver. E ele cantava com competência, e se achava o melhor do grupo, né? Baixinho, mas poderoso. É isso aí. E é uma forma que o coral contribui para a parte socioemocional, Sim, né? Porque ele vai transferir, não é só ali no quadradinho da sala do coral, é para toda a vida social dele. Sim. Não é que ele vai transferir isso. Ai, já estou crescido, já sou um homem, eu sou responsável, alcanço notas graves. E isso é fantástico do poder do canto coral para eles. Então eu falo também, olha, da escolha do repertório, para vocês estão vendo aqui o slide. E o meu capítulo final são etapas nas quais eu divido o ensaio, né? Conscientemente eu divido, mas que, claro, fica de uma forma muito fluida para quem está participando do ensaio. Eu não vou avisando, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo. Eu não vou dizendo, agora é etapa 2, agora é etapa 3. Não existe isso. Mas eu falo, bom dia, tudo bem? Boa tarde, como foi o final de semana? Vocês viram aquilo, aquele vídeo, aquela música? Vamos alongar, vamos fazer isso. E a gente vai fazendo, vai passando de uma etapa para outra, sempre trabalhando a respiração, importantíssimo, né? Criando essa experiência, esse controle, administração de ar, né? O ar, eu digo que o ar, a respiração é a farinha do bolo. Não vai ter bolo sem administração do ar. Precisa de farinha. Para ter bolo, precisa de farinha. Se for tudo bem, uma vez um aluno falou assim, professora, mas pode ser brownie. Brownie não vai farinha. Eu falei, mas se for bolo, precisa de farinha. Aí o brownie mas o brownie fica mais embolado, não fica? É delicioso, mas fica um bolãozão, assim, grudadão, né? Para ficar fofinho, mais macio, assim, precisa da farinha, tem que trabalhar o ar. E a preparação vocal, para a qual eu dou, eu tenho um olhar, assim, não abro mão da preparação vocal. Pode ter o concerto é semana que vem, concerto é amanhã, a gente faz exercícios de aquecimento, exercícios de técnica, pode ser até por um período mais breve, durante o ensaio, mas para mim não existe, isso estou falando para mim mesma, né, mas de todas as práticas que eu já assisti, já fui em diversos países, até no Oriente Médio, assisti corais, já levei corais meus para cantar, eu nunca assisti um coral ou um ensaio sem exercícios técnicos, sem preparação vocal. Então, eu levo isso para mim como aprendizado não existe o cantar só por cantar, sem qualidade, sem preparação. Então, eu acho que todo o trabalho deve ser feito com muita seriedade e muita qualidade em mente. E eu acho que a preparação é o que vai levar, a preparação vocal é o que vai levar o grupo a um melhor resultado lá no final do semestre, no final do ano, né? Claro que sempre associado a todos os outros fatores, incluindo sempre o socioemocional, bato muito nessa tecla, mas a preparação vocal, os exercícios são importantíssimos para serem transferidos depois para o repertório, né? Para ser bem executado, para ter exatamente um resultado até mais do que esperado, satisfatório musicalmente, e que seja satisfatório para eles mesmos, né? Que seja emocional, visceral para quem está fazendo, né? E você consegue isso só também tendo a técnica. Então, é a técnica a serviço da arte. É o meu motto, assim. Mas eu acho que é uma coisa muito importante. E aí, no final, sempre deixo o repertório, uma maior parte do ensaio para o repertório, a maior parte,
mas sem se preocupar com as outras etapas. Você também, quem mais aqui trabalha, gosta de preparar exercícios ou preocupa somente com o repertório? Como vocês costumam fazer? Bom, quem quiser pode me procurar, eu tenho, assim, diversas coisas sobre preparação vocal. No meu trabalho, eu listo alguns exercícios vocais de alguns autores americanos que eu estudei bastante, pesquisei, alguns até tive contato e pude trabalhar muitíssimo brevemente com alguns deles, assim, alguns festivais, observar ao vivo o trabalho deles. Então, também está aqui também na minha dissertação. Então, é o Albrecht, Cocker-Levitt, Heisman e Nobel. Vamos deixar o Wilson falar um pouquinho, depois a gente tem uma fila aqui, né? No chat foi formando uma fila aqui. Eu vou deixar só para todo mundo, quem quiser ler, já fica aqui, os vocalizes, né? Que a gente chama de vocalizes, né? Uhum. Aquecimento vocal, preparação vocal. O que eu geralmente costumo abordar no meu ensaio já está aqui. Pronto. Ok. Só como exemplo para vocês, eu trabalho também com adolescentes em voz. Tem alguns alunos que cantam nos grupos que eu rejo, e tem guris também que cantam. Eu tinha 2 cantores, 17 anos de idade, tá? Já com os seus caracteres sexuais todos envolvidos, já com o corpo presente. 17 anos, aniversário não tão distante deles, um tenor, primeiro tenor, voz clara, leve, aguda. O outro grave, muito grave. Sabe? E eles não entendem por que minha voz é assim, eu queria cantar aquilo. Aí eu trabalhei com os 2 juntos, 2 muito tímidos, muito tímidos. Tá? No grupo nunca soltaram a voz. Vamos trabalhar em casa. Eu trabalhei com eles e foi assim incrível eles começarem a perceber que os 2 são homens. Sim, somos homens, sabe, muito mais. E só que um canta fino, o outro canta grosso, como eles diziam, sabe? Mas mostrar que isso é de qualidade de cada um. Então, talvez uma coisa desses exercícios também é mostrar que é da formação da pessoa, sabe? E trabalhei um repertório com os 2 separados, sabe? Aí foi muito legal. A gente pode cantar algo junto? Pode, vamos inventar alguma coisa para cantar junto, sabe? Fiz um dueto pequeno com frases curtas para que eles pudessem ouvir como podia aproveitar a voz de cada um. Um tinha graves muito grandes e o outro tinha agudos para cantar, primeiro tenor, quase um contratenor. Então, fiz isso com eles. Com isso, os 2 hoje estão cantando por aí, já mudaram, não estão morando mais aqui, né? Estão fora e estão continuando cantando e gostando de fazer. Só um exemplo que você pode fazer isso também na questão do próprio vocalize, mas traz para o repertório esse vocalize. Tá? Traz ele para o repertório, escolha o repertório que tem aquela região que eles podem explorar bem, que pode ajudar vocês. Por falar em repertório, tem uma pergunta do Márcio aqui, né? Sim. Márcio Busato, pedindo para a Neide falar um pouquinho sobre o repertório que ela faz. E o outro Márcio, o maestro Márcio Medeiros, está pedindo para falar sobre repertório que poderia homogeneizar o som do grupo. Você pode falar um pouquinho, Neide? Posso sim. Então, bom, Márcio e Márcio, né? Prazer. A primeira coisa que eu penso quando eu vou trabalhar um repertório é qual o objetivo artístico que eu quero atingir. Então, o que eu estou querendo ensinar para esse grupo que eu tenho hoje, né? Em geral, a maior parte da minha trajetória de trabalho foi dentro de escola, e eram grupos corais dentro de escola, mas eu tive a sorte de trabalhar em escolas que os grupos iam ficando, então de 30 crianças, pelo menos 20 ficavam cada semestre, e algumas variavam, saíam da escola, não queriam mais fazer coral, então eu tinha uma base de alunos que ficavam, então a gente conseguia montar uma qualidade, manter mais ou menos a qualidade, tinha que calibrar todo semestre um pouquinho, mas fui construindo ao longo dos anos, e depois de uns 6 anos, 5 anos, eu construí bem uma coisa que eu fiquei bastante satisfeita, e ia calibrando. Então, eu acho que esse semestre eu vou querer fazer um pouco de jazz, vou fazer música brasileira,
mas podia ter um tema. O que eu posso achar de jazz, que tem também na música brasileira? Então, eu vou achar esse tema. Então, tá bom. Então, eu já sei quais os gêneros musicais. Eu inicio escolhendo os gêneros. Essa é a minha forma. Eu escolho o gênero musical. Meu segundo critério é ver a tessitura. Porque você pode ter o arranjo lindo, você assistiu aquele coral lindo cantando. Ai, que lindo esse coral cantando, queria que minhas crianças fizessem isso. Mas as realidades são diferentes, né? A gente fala de brincadeira, mas tem que considerar as nossas realidades. Quantas sopranos eu tenho no meu coral? Quantos barítonos eu tenho? Eu já tenho um coral de 4 vozes, adolescente, é raríssimo, quase impossível, porque você está na muda vocal. Para você ter já tenor e baixo, você está lá muito no fim da adolescência, eles não vão ser tenores e baixos ainda. São adolescentes que têm mais facilidades para algumas poucas notas agudas e outros que têm notas graves. Então, em geral, você tem 3 vozes bem estabelecidas, né? 2 femininas, que você pode dividir, voz 1, voz 2, que você pode até chamar de soprano e contralto, mas ainda nem são soprano e contralto, na verdade, estão todas as vozes em desenvolvimento. Enfim, voltando para o repertório. Eu escolho os gêneros, eu vejo a tessitura do arranjo. Não adianta você escolher aquele arranjo mais lindo, aquele que você assistiu, maravilhoso, porque talvez não vá ficar tão maravilhoso no seu grupo, né? E um arranjo simples pode ficar lindo na sua realidade. Você pode ser criativo, inventar uma coisa corporal, pode colocar, a gente chama de props, me ajuda alguém, props, pode colocar roupa, chapéu, alguém me ajuda que às vezes me escapam as palavras, figurino, acessórios, obrigada, Márcio. Então, é dessa forma, eu não me preocupo exatamente qual música eu vou escolher, mas os gêneros, né? E não sei se vocês estavam aqui alguns minutos atrás, quando a gente falou de ter essa proximidade com as crianças, mas lembrando que a gente tem a função de educar, né? Então, eu sempre me preocupo com isso. Eu acho que é muito bacana escolher algo que eles gostem muito e com o qual eles se identifiquem. Então, eu conheço regentes norte-americanos que, pelo menos uma vez por ano, faz um concerto só de música popular. Mas música popular não quer dizer que é só música agora de rádio, pode ser música popular mais antiga, de outras décadas. E permitir música popular não quer dizer que você vai permitir palavras de baixo calão, temas inapropriados, desrespeitosos, né? Então, isso eu considero muito. Mas acho importante também dar voz para os coralistas. Até deixo votar. Várias vezes, uma das peças de jazz, escolho 2 ou 3. Vamos votar? Mostro, toco no piano. E aí, o que vocês acharam? Gente, democracia, é voto. A que tiver mais voto ganha. E aí? Essa aqui foi mais votada? Vai ser essa. Pronto. Então, eles se sentem mais parte do processo, né? Não só passivos, fazendo o que foi mandado. Eles escolhem também. Isso é uma beleza da história de fazer parte de um grupo. É você realmente se sentir parte daquilo, né? A história do pertencimento. Eu pertenço a esse grupo. Eu também contribuo para esse grupo. Então, acho que isso é muito importante na escolha do repertório também. Ter uma certa abertura com a preocupação do politicamente correto, de estou educando, estou mostrando coisas novas, estou fazendo música erudita, uma peça ao menos, né? Estou mostrando coisas que eles não vão consumir nunca por si sós, porque é a nossa função. Me diga se eu respondi, tá bom? Por favor, Wilson. Super obrigada pelo teu compartilhar. Já colocamos aqui o link, né, para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Eu tive o privilégio de ler, né, a dissertação, porque eu fui banca, né?
e tanto na qualificação quanto na defesa, então foi um grande privilégio ler esse trabalho, então eu recomendo, leiam, porque tem muito material, né, muitas informações que com certeza podem contribuir, né, para o trabalho dos coros juvenis. Então, obrigada. Eu vou passar agora a palavra para o Daniel Reginato, né, que já estava lá em cima no chat. A gente tem mais algumas perguntas que podem ser colocadas na roda e não precisam necessariamente serem respondidas pela Neide, né? Mas eu vou colocar... Posso só fazer um comentário antes? Ana? Oi, claro, Wilson, claro. Um comentário. Alguém perguntou para a Neide como eu equalizo o coro, como uniformizo o som do coro. Na minha opinião, é pegando uma música em uníssono. Uníssono. Tá? Trabalhe uníssono, você vai equalizar qualquer som de qualquer grupo com tessitura pequena. Uníssono, tessitura confortável. Você equaliza qualquer grupo. Desculpa. Vou acrescentar uma coisa que eu tinha pensado. Quando o Márcio Medeiros, foi o Márcio Medeiros que fez essa pergunta. Logo que ele fez a pergunta, eu tinha as respostas já na cabeça, mas eu não falei. Desculpa que eu me esqueci da sua pergunta. Além de uníssono, não só uníssono, o que é excelente, e os norte-americanos fazem muito isso, um arranjo homofônico. Em bloco. Tudo em bloco. Você não precisa estar somente em uníssono. Você pode estar lá em harmonia, divisão de vozes, mas homofonicamente, tudo no mesmo ritmo, tudo juntinho, cantando diversas notas, ao mesmo tempo, no mesmo ritmo. Isso é excelente para equilibrar vozes, excelente. Afinar já vai de quebra, afinação e equalização, é muito bom. Procure arranjos que têm maior parte de arranjos homofônicos. Arranjos americanos, 70% são homofônicos para música coral. E complementando também, e os arranjos norte-americanos têm essa competência, eles sabem muito escrever para vozes. E eles têm muitas coisas que caminham em uníssono e abrem a partir de um momento em vozes. Isso é ótimo para equalizar coro também. Abre, faz final, vozes. Também é perfeito. Você sai do início e vai. É outro recurso que eles têm sobra para a gente. Ensinam a gente a fazer isso. Queria agradecer aqui a Clarice e o Dani Reginato, que falaram da minha dissertação. Beijo para vocês. Então, vamos passar para o Daniel Reginato, então. Olá, gente. Boa tarde. Cheguei um pouquinho depois aqui, mas estou aqui. Gente, sim, super recomendo a tese da Neide. Tem um caminho das pedras que, Obrigada, que a gente Dani. que trabalha com coro juvenil, assim, vai descobrindo isso com o tempo, né? E ver isso tão organizado, né? E encaminhando soluções é muito bom. Assim, super recomendo. Ele fez um trabalho de ponte super importante para a gente que está nessa lida, né? Não, eu só queria, na verdade, compartilhar. O Vladimir comentou, né, se tinha alguém que tinha experiência com voz com adolescentes em transição de gênero, né? Eu tenho 2 casos, assim, em 2 contextos diferentes, de meninos trans e de meninas trans, né? Só lembrando que pela legislação, a mudança de sexo fisicamente, ela só pode acontecer com aval do responsável, né? Então, ou geralmente após os 18 anos, quando a pessoa tem autonomia, né? No colégio que eu dou aula, né, para os alunos no Fundamental 2, então os alunos mais ou menos no 9º ano e 8º ano, eu tenho bastante casos de alunos que, na verdade, não se identificam com o gênero feminino, no caso, né, o que está na lista de presença, né, e alguns casos onde a família já deu autorização, então está começando a entrar nesse processo, que é um processo longo, né, de transição de gênero. Acho que tem uma questão que é mais do que fisiologicamente, como eles ainda não estão tomando hormônio, nesse caso, a gente está falando de meninos trans, né? Que, na verdade, antes tinham-se
nasceram com a identidade feminina e não se reconhecem, né? E querem mudar. Mais do que uma questão fisiológica, tem uma questão de identidade, de gênero, que eles vão buscar usar uma região e um registro mais grave, né? Como que eu tenho lidado com isso? Na verdade, todo mundo, inclusive os meninos, a gente faz práticas sistemáticas em todos os registros, principalmente o de cabeça, principalmente a voz do falsete, né? Assim, para que todo mundo tenha uma saúde vocal que consiga passar pelos registros, né? E eu tenho um cuidado de quando eu vou identificar agora quem vai entrar. Então, na primeira estrofe, eu não falo agora quem vai entrar são as meninas ou são os meninos, porque eu separo eles pelo tipo de vozes que estão ligadas à tessitura, que está ligada à facilidade deles entrarem nesse registro, né? Então, tem uma tensão minha o tempo inteiro de não identificar eles oralmente, quando agora é meninas, porque isso dentro da tessitura não faz muito sentido. Por outro lado, quando eu comecei a não fazer dessa forma e a identificar por vozes, eles começaram a se sentir confortáveis de cantar bem agudo no falsete da região acima do Lá 3, né? Porque não era uma questão necessariamente de conseguir fazer ou não a nota, né? E sim de estar se identificando, né? Claro que a gente tem um perfil cada vez mais de adolescentes que tem uma referência vocal muito grave, né? Na música popular que eles ouvem, geralmente a voz é muito grave e geralmente sempre num tipo de emissão, né? Com um aluno trans, já foi diferente, porque, por exemplo, os meninos que, no meu caso, né, após os 17, 18 anos, começaram a tomar hormônio, foram mudando a voz durante 2 anos, assim. Então, foram perdendo extensão e aí foram fazendo essa transição da oitava, né? E aí tinha uma coisa que eles foram percebendo como que era esse comportamento que os meninos passam pela muda vocal, naturalmente, né? Mas eles, como também já tinham uma memória de canto antes, também facilitou eles fazerem essa transição. Então, uma questão de que é o mesmo processo dos alunos de qualquer adolescente em muda vocal, que eles vão começando a se sentir muito desconfortáveis nas regiões médias agudas, né? E aí a gente, na verdade, vai conversando e vai fazendo um diagnóstico quase a cada semana, assim, né? Isso é importante. Mas eu acho que talvez a coisa mais fundamental é ter esse olhar sobre a identidade, né? Porque essa identidade de como ele se vê, ela tem que estar ligada muito mais a uma questão de atitude do que necessariamente ao tipo de voz, né? Sabemos que a identidade vocal ela é definidora para o que você quer passar, né? Sobre a sua autoimagem perante o grupo, perante a sociedade. Mas acho que, pelo menos como eu tenho resolvido isso, fazendo todo mundo o tempo inteiro trabalhar os 3 registros e mesmo os meninos se acostumarem a não achar que isso é uma questão feminina ou que vai fragilizar a imagem deles, porque está todo mundo fazendo, mesmo porque eu faço. Então, eu sou uma referência em sala, né? E procuro fazer isso com qualidade para que eles realmente percebam que não é uma voz caricata de mulher fazendo, é apenas um outro registro. Mas eu acho que é importante a gente ter esse olhar, principalmente quando a gente vai nomear, porque é muito comum, é muito rápido para a gente olhar e falar agora meninos, agora meninas, né? Então, conseguir identificar as vozes por timbre é importante. E não se preocupe, Daniel, porque eu trabalho com coros adultos e eu tenho tenorinas cantando no coro. E volta e meia eu dou esses fora também. Agora só os homens, quando eu lembro, mais fulana e fulana, sabe? Eu faço isso. Mas eles curtem, eles não dão tanta bola para isso, não. Os adolescentes, eles resolveram fazer isso, de certa forma eles lidam bem, desde que você ironize um pouco a fala tua, você brinca um pouco com isso, tá? Eles levam bem, tá? Eu tenho também, o meu grupo, eu tenho uma pessoa que é
transe, às vezes eu brinco. E já falei para ele, escuta, quando eu pedir, é tu também, viu? Não esquece, não lembra disso, né? Tem uma questão também que é o quanto também que a gente deixa claro que para a gente também está sendo uma nova construção. Sim, né? sim, A ponto, por exemplo, eu tive casos de um ensaio e eu falava, e a pessoa ficava em silêncio, assim, não entrava nem no menino nem nas meninas. Aí acabou o ensaio, a pessoa veio, desculpa, quando você fala menino, você está querendo dizer em qual voz que você acha que eu me encaixo? Né? E aí foi ótimo, eu falei, tá. Vou lembrar disso sempre. Assim. Então, eles nos ensinam a gente a lidar com eles. Sim, eles nos ensinam. Eles são muito mais tranquilos em lidar com isso do que nós. Né? A nossa formação não teve isso. Eles têm também, muito mais fácil. Não, e só para poder finalizar, ainda com essa questão que a Neide apontou, que é o primeiro ponto, né, que ela aponta no capítulo 1, que é sobre a identidade, que eu tenho vários, mas muitos alunos que estão nessa procura e estão buscando achar nomes neutros, ou seja, não há, assim, há uma preocupação por eles de não achar um nome que defina se é masculino ou é feminino. Isso também acaba interferindo na maneira como a gente traz qualquer opção de canto, onde a gente define a tonalidade previamente, né? Porque essa maneira, muitas vezes, que para a gente, visualmente, ele está se apresentando com características femininas, mas a escolha dele é de ser uma coisa neutra. E aí, naturalmente, isso é muito doido, porque isso também vai interferir na questão também, na temática que a gente escolhe enquanto repertório, vai interferir nas relações que a gente vai construindo, que são super importantes entre eles, enquanto grupo, enquanto sociedade, enquanto algo que só acontece estruturalmente quando a gente faz junto, né? Então, é uma geração onde está cada vez mais frágil a questão de estar juntos, fazendo algo juntos, né? E eu acho que talvez essa daí seja o maior desafio atual, assim, do que necessariamente a mudança da voz ou do repertório pronto, assim. Enfim. Ainda falando do repertório, posso falar, Ana? Claro. Eu acho que assim, já falamos lá atrás, há um tempo, já foi falado sobre isso, e o Daniel puxou esse assunto de novo. Eu acho que assim, algumas temáticas que são muito perigosas trabalhar com coro juvenil, principalmente porque a depressão está presente na infância hoje. Tá? Eu tenho pacientes com 7, 8 anos que estão fazendo terapia junto com o meu acompanhamento por depressões. Tá? Então, tudo que envolver adolescente que está na busca de identidade, falar sobre choro, sobre morte, sobre tristeza, são temáticas muito perigosas. Tá? Clarice, a pessoa que você tem, que você falou que é meio depressiva, se eu canto isso, pode ser o desencadeador de ter uma crise psicótica. Tá? E aí ninguém segura isso no ensaio. Tem que chamar um setor de emergência para tomar providência. Aí é o médico falando agora também. Tá? Então, cuidem disso. Observem bem o teu grupo, que tipo de repertório vocês gostam. Vocês devem fazer. Tá? Mas acho que temáticas de morte, de perdas, de choro, de tristeza, é uma coisa que vocês têm que lidar com muito cuidado. A outra coisa também é o repertório sacro. O adolescente é aquele que acordou hoje fiel cristão, fervoroso à fé cristã. Amanhã ele acordou todo hindu, tá? Budismo. Agora eu sou budista, que a verdade está ali. Então, essa coisa também, sabe? Esses conceitos com eles não estão definidos na cabeça deles. Mesmo que façam repertório sacro, não entrem muito em conceitualmente função litúrgica, função de adoração, principalmente quando vocês fazem repertório com um grupo que não é ligado a alguma denominação. Cuidem muito disso. Vamos cantar numa cerimônia religiosa em seu lugar. Vamos cantar a música que eles pediram para cantar. Ok? E deixa em branco. Mas eu não acredito muito nisso. Diz alguma coisa, justifica e faz e pronto. E vai ver se vale a pena aí também expor o grupo a isso. Tá?
que o adolescente não tem medo nenhum de virar, que coisa mais babaca, que coisa mais chata, mas sem graça. Então, só cuidem disso do repertório. Posso, gente? À vontade, Márcio. Muito obrigado. Olá, gente, boa tarde a todos vocês. Eu peguei um pouco atrasado, Neide, mas já baixei, inclusive, o seu material aqui para poder assistir, viu? Inclusive, obrigado também o Vladimir que me mandou aqui material. Eu já tive boas experiências no campo de trabalhar com adolescentes, ainda estou buscando cada vez mais, é bem interessante, e tem umas coisinhas que, assim, até hoje eu me questiono, e tem outras que acho que posso tentar contribuir de uma forma ou outra. Por exemplo, uma das coisas que me ajudou muito quando eu trabalhei com coral infantil, e coral infantil comigo eu dividi em duas vozes, voz 1 e voz 2, normalmente a voz mais grave, voz mais aguda, pelo menos quem tinha uma extensão diferente, e nisso os grupos tinham meninos e meninas. E isso me ajudou a preparar para, quando chamar pela voz, eu não chamava os meninos ou as meninas, eu chamava pelos nomes do classificatório. Então, já acostumei que quando eu chego, então, no coro juvenil ou no coro adulto, e tem essa diferença, eu já não chamo mais meninos, meninas, homens, mulheres, já chamo diretamente pela classificação vocal. E é interessante quando eu faço uma classificação, o pessoal diz, mas eu sou mulher, eu vou cantar tenor? E assim, quem disse que só homem canta tenor? Quem disse que só mulher canta contralto ou soprano? Aí, de repente, bate um papo sobre história, bate um papo sobre exemplos que eu já vi, pessoas cantando em tonalidades diferentes, outras classificações, como o contratenor, que são bem presentes hoje em dia na nossa vida, e isso ajuda eles a quebrar aquele paradigma que muita gente acha que soprano e contralto é mulher, tenor e baixo é homem. Já ajuda em relação a isso. Mas a ideia, inclusive, essa situação pode, às vezes, não ser nem como a gente está pensando. Por exemplo, meu último trabalho com coro juvenil foi com o coro de uma escola e, na verdade, era um grupo feminino. E nós tínhamos soprano, mezzo e contraltos, dividindo. E uma dessas meninas, inclusive, ela não se via como mulher, e ela, inclusive, chegou a conversar muito comigo sobre isso, conversar com alguns outros professores da escola, e conversar com os pais para fazer a modificação. Recentemente, tem uns 2 anos apenas que ela fez a transição em relação ao gênero dela, e mesmo assim não deixou de cantar na região que ela cantava. Então, às vezes, pode ser que haja uma mudança perdão, agora mudança de gênero, não sei o nome específico que a gente pode colocar agora, mas a parte sonora, talvez não haja uma modificação, talvez, inclusive, a visão desse adolescente em qual naipe vai estar cantando não mude. É uma possibilidade em relação a isso. Então, é bom a gente, às vezes, ficar atento, mas dar uma relaxada em relação a isso. Agora, umas coisas interessantes, o Wilson ele falou muito sobre as temáticas, a gente tem que tomar cuidado, mas, particularmente, toda vez que eu trabalhei com adolescentes, eu conversava muito com eles. Na verdade, quase que me misturava um pouco, né? Dava uma de maluco também. Para vocês terem uma ideia, teve uma vez que eu levei, teve um grupo desses que eu estava levando uma arminha de água, então se eles reclamavam demais, eu molhava eles. Foi um pouquinho complicado no início, mas eles aceitavam na boa, às vezes tentavam tirar a arma da minha mão, coisa assim desse jeito, mas era uma diversão. A escola entendeu, os pais entenderem, para eles estava tudo bem. Às vezes, se a gente conversa, ajuda eles a enfrentar essas coisas. Então, assim, eu sei que o Wilson tem razão, a gente precisa tomar cuidado com os repertórios que a gente utiliza, mas é bom a gente fazer um papel também de educadores, né? Não somente de regentes, porque a gente está trabalhando com pessoas, e as emoções daquelas pessoas, daqueles adolescentes, se estiverem à flor da pele, o som também não vai sair do jeito que a gente quer. Então, é interessante a gente manter um
um clima bom de trabalho nosso. Sobre a situação da... Agora, um questionamento realmente que eu estava colocando sobre a homogeneidade vocal, o tempo, a marcação é muito boa, mas uma coisa que eu tenho tido alguns problemas, e aí eu gostaria de poder ouvir de vocês, é a homogeneidade em relação à timbragem sonora, a timbragem do som, porque muitos deles vêm com a própria ideia de como cantar, uma timbragem mais aberta, uma timbragem mais fechada, e aí, às vezes, parece que está fora da nota, mas não é a nota, é a timbragem que está chocando uns com os outros, entende? Eu faço uns trabalhos parecidos, uns trabalhos que ajudam em relação a tentar organizar a timbragem, mas seria interessante se houvesse, por exemplo, alguns exercícios que trabalhassem timbragem e trabalhassem a homogeneidade da timbragem. Quando é adulto, fica mais fácil da gente explicar como fazer essa mudança, né? Mas... Eu vou te falar os que eu uso e que, em geral, são os mais usados para isso. Quando você quer unificar a qualidade sonora e chegar num timbre específico, o exercício principal que você deve fazer é o trabalho com as vogais. Você vai trabalhar as vogais. E aí você, como regente, vai organizar esse trabalho e você vai determinar qual o som que você quer, qual o som que você gosta. E você vai conduzir esse grupo para esse som. Então, você quer um som mais fechado? E isso não precisa ser determinado. Pode ser para uma música. Você vai fazer uma música africana, você vai querer a cegonha. Ou... uma coisa mais aberta, você vai... Mas aí você tem que unificar. Então, você vai fazer o quê? Na sessão de preparação vocal, você vai fazer exercícios de vogais. E aí você vai trabalhar essas vogais. Todos os seus coralistas vai pedir para que façam as vogais com aquela intenção que você quer, voltada para aquele repertório. Então, você pode... O que eu costumo fazer? Eu tenho um certo padrão sonoro que eu gosto de um som mais arredondado, em geral, mais arredondado. Mas num lugar que eu posso movê-lo para mais aberto, dependendo da música, para mais fechado ainda, se eu quiser, dependendo de cada música. Então, eu trabalho bastante as vogais, isso é uma constante no meu ensaio. Exercício de vogal está sempre lá, todo dia. Né? E aí tem alguns no meu trabalho de dissertação de mestrado, e na literatura você encontra, assim, milhares. Então, eu diria para você, exercícios com vogais. Vogais é a chave para a construção de timbre. Obrigado, então, Neide. Deixa eu só falar uma coisinha aqui sobre para Lúcia. Oi, Lúcia. Na verdade, meu trabalho com o Neogibá, eu fiz com os já adultos, que há um tempo atrás. Mas quem rege esse grupo, que tem os contratenores, é a Julie Gaetan, e ela está lá no grupo do WhatsApp. Você pode conversar com ela e chamá-la para bater um papo sobre isso, que também vai ser bem interessante, viu? O trabalho dela com o Juvenil Neogibá é excelente. Ok. Complementando, uma coisa básica, elementar, prega vocal não emite consoantes. Tá? Por isso que é vogal. Prega vocal não faz... A língua, boca e dente faz isso. Então, por isso que o básico é voz sempre trabalhar com vogal. É uma coisa elementar fisiológica do corpo humano. Prega vocal, fechou, o som passou, deu a frequência, é vogal. A, E, I, O, U. Vogal não faz... Então, a vogal é por essa questão básica. Prega vocal faz vogais. Prega vocal faz vogais. Tá? E eu acho que, além para fazer vogais, é o relaxamento daqui. Você precisa disso para uniformizar. Você tem que trabalhar harmônicos com qualquer faixa etária que seja. Você tem que trabalhar harmônicos. Os harmônicos vão equalizar. Vogal, relaxamento de todas as musculaturas superior, você equaliza mais. E é sempre em cima da vogal, porque prega vocal faz vogal. Se complica a emissão da vogal, põe qualquer uma consoante só para dar ponto de partida.
mas constrói na vogal. Como eu vou compartilhar uma coisinha, mas é em inglês. Como eu dava aula em colégios americanos, tem uma musiquinha que todos os meus alunos sabem. É um rapzinho que eu fazia assim, que é put the jaw down, coloca a sua mandíbula para baixo. Put the jaw down, put the jaw down, put the jaw, put the jaw, put the jaw down. Aí todo mundo tinha que fazer esse rap. Put the jaw down. A mandíbula para baixo. Então, lá no início, na sessão de preparação vocal, put the jaw down, put the jaw. E quando eles falavam jaw, tem que trazer aqui para baixo. E nada impede qualquer coral você só ensinar put the jaw down. Então, você já tem o O, né? Vertical para fazer, nada impede ensinar isso para os seus alunos também. É em inglês, mas put the jaw down. E aí brincava de rap lá, fazia a mãozinha do rap. Put the jaw, put the jaw, put the jaw down. Aí tinha algum fazia uma coreografiazinha, mas sempre atento a se estava mesmo relaxando a mandíbula. E a outra coisa que ensina o pessoal, né? Que eu conheço muitos professores de canto que falam para relaxar o maxilar, né? Maxilar você nunca relaxa, né? O maxilar é osso aqui, você não tem, você relaxa, jaw, que é a mandíbula, né? Isso aqui se relaxa. Mas vocês vão ver muitos professores de canto falando, relaxa o maxilar. Não tem como, a não ser que eu caba cirúrgica, abre e põe para baixo. Então eu ensino o pessoal que isso aqui relaxa, jaw, mandíbula. Legal essa ideia, muito boa. Muito bom, é exatamente o que você falou, Neide, que eu penso também. A gente tem que trabalhar na preparação vocal. Então, os exercícios que você usa na preparação vocal, o próprio nome já diz, eles preparam o repertório, né? Se você fizer uma preparação vocal onde as vogais estão fechadas demais, aí depois você dá uma peça popular e você quer que eles façam um timbre mais aberto, né? Porque a música popular tem mais articulação, né? Não tem tanta nota longa. Então, aí eles vão entrar em choque, né? Quer dizer, eles fizeram uma coisa na preparação vocal, mas no repertório você quer outra. Então, fica muito confuso. Então, realmente, assim, por exemplo, às vezes tem exercícios, dependendo da combinação que você faz das vogais, você também tem sons diferentes. Por exemplo, se você faz um vocalize com a palavra lua, né? Lua, isso leva para um A mais fechado. Se você fizer o mesmo vocalize, mas você fizer lia, olha como o A já foi diferente, né? Porque uma vogal vai puxando outra, uma consoante puxa outra. Então, se você faz exercício com V, né? Vi, você vai trazer mais para frente. Então, dependendo da combinação, né, de vogais e consoantes, você vai ter diferentes timbres. Então, isso a gente precisa explorar, ver qual é o som daquela música que a gente quer. Às vezes até um trecho da música que a gente quer trabalhar, já trabalhar no vocalize, né, e já ir trabalhando com essa questão do timbre. Então, a preparação vocal fica, né, muito mais significativa, né? Não é só exercício de aquecimento. Essa é uma discussão que eu trago também, porque preparação vocal não é só aquecimento, eu nem chamo de aquecimento, porque não é só uma questão fisiológica, né? Vou deixar a voz quente, aquecida, né? Preparar. Não, ele já tem toda uma conexão, né? Exato. Com o repertório. E você tem que aquecer também a mente para o ensaio. Então, o aquecimento é de tudo, é da ação, da intenção. E esse aquecimento vocal é música já. Não faça nota atrás de nota sem pensar na frase musical que tem. Todo aquecimento tem que ter fraseado, tem que ter tensão, tem que ter repouso, tem que ter respiração. Senão, não tem função. Não é cantar notinha, uma empilhada com a outra, para depois fazer o repertório. Não, o aquecimento já é parte do repertório. Os conceitos musicais têm que ser feitos no aquecimento já. Exatamente. Gente, nós temos uma questão aqui da Luciana Hesky. Ela está perguntando como motivar os alunos a quererem participar de corais. Alguém gostaria de responder essa questão? Eu posso responder. Eu sou a desesperada por eventos. Adoro organizar eventos. A Gi já participou de evento, Dani Reginato já participou de evento comigo. Tem coisa mais gostosa do que ter um objetivo e sair do seu lugar de conforto? Porque eu digo para os
crianças e os jovens, não vale muito aplauso de pai e mãe, não. Aplauso tem que valer das pessoas que a gente não conhece, que pai e mãe vai aplaudir de qualquer jeito. Então, a gente tem que cantar para outras pessoas, em outros lugares. Então, você tem um grupo, tenha um objetivo. Nós vamos cantar em tal lugar, nós vamos fazer esse festival com outro colégio, nós vamos fazer uma pequena viagem, nós vamos gravar um CD, nós vamos no programa do Raul Gil, isso eu nunca fiz, prometo, não vou fazer. Amigos, vocês sabem que eu sou maluca, mas isso acho que eu não vou fazer. Ah, não sei, ó, a Patrícia Costa já foi na Globo, né? Então, valeria, ó. Valeria. Tá vendo? O Márcio já foi na Xuxa, tá certo. Não vamos subjugar nada aqui. Verdade, Márcio, você tem toda a razão. Gente, para as crianças, estar na televisão, né? Ó, concurso, imagina. Ter um objetivo, ter atrativos, tem que ser atraente, Luciana. Luciana, estou muito feliz de te vê-la aqui. A Luciana também me conhece. A Luciana conhece meu trabalho através da porta, ela ficava numa porta e eu na outra, assim, né, Luciana? Então, é fishing, né? É pescaria. É o boca a boca. Se você faz um ambiente que é agradável, onde as crianças se divertem, sempre, tudo aquilo que a gente já falou nessa 1h30, né? Tem o respeito, tem a postura de educador, mas tem a postura de amigo educador, né? Com os limites. As crianças, os jovens vão sair falando. Eu adoro o coral, eu gosto do coral. O semestre que vem eu quero estar no coral. Então, isso já vai ser a sua propaganda boca a boca, certo? Ou então você vai ter os atrativos extras. No ano que vem, ou nós fomos cantar no Carnegie Hall, em Nova York. Então, nós temos colegas aqui em comum. Vou falar o nome da colega, Deise Fragoso, que por vários anos leva as crianças de um colégio aqui em São Paulo, eles vão cantar, um grupo de alunos vão cantar no Carnegie Hall. Isso é excelente, né? Então, claro que os alunos vão se inscrever com mais interesse nisso. Eu, por muitos anos, levei os alunos para cantar dentro da Disney, e num concurso de... Claro que isso é excelente e vai ter mais alunos interessados, né? Festivais. O Dani organiza diversos 500 concertos, a Gisele também faz diversos festivais e concertos. Ana Lúcia não dorme, ela só faz eventos, né, Ana Lúcia? E vocês que estão aqui, o Márcio já esteve na Xuxa. Então, assim, é buscar coisas diferentes, atrativos, além do boca a boca de eu adoro o coral de cada um. A Deise é professora universitária, sim, já estava na Unesp, agora está em outro estado, isso aí. Silvana, querida, um beijo. Eu trabalho muito com situação de repertório diferenciado, porque o que muito ainda ouço, acredite, né? 2022 eu ainda ouço que coral é coisa de igreja, de mulher ou de gente velha. Basicamente esse tipo de situação. E, de repente, eu faço o possível para, quando chego numa escola, colocar um repertório que seja diferente do repertório que apareceu num filme, ou de algum cantor da atualidade, ou então alguma música com rap, que a gente acaba mexendo. E isso tudo, né, ligado, algumas pessoas sabem sobre isso, eu trabalho com coro performático. Então, dá para criar algumas coisas diferentes para o pessoal não ficar somente parado lá no canto. Então, isso acaba atraindo também as pessoas, os adolescentes a quererem fazer aquilo. É uma forma que a gente tem para chamar a atenção, demonstrando que não existem essas coisas. Agora, uma coisa que a Neide falou certo é eventos aonde apresentar, né? A situação de eventos de corais é muito interessante, se bem que seria interessante se a gente tivesse quer dizer, agora com o pessoal que está montando também um núcleo de coros infantos juvenis, né? É possível a gente estar vendo eventos mais voltados para essa classe agora a nível nacional, para o pessoal estar participando. Mas seria uma coisa bem legal mesmo. Tá? Ou então a gente aproveita e prepara um show de final de ano ou final de semestre para poder focar realmente o pessoal para estar trabalhando.
Nós temos o Grande Finale, organizado pela Lídia Valente, já há décadas, né? É um ótimo evento brilhante, que coloca 200, chegou já a 300 crianças aqui em São Paulo, juntas de diversos estados, diversas cidades. Isso é uma coisa que motiva muito as crianças, as famílias, a quererem que as crianças participem, né? E para você fazer crianças participar, você tem que envolver os pais, né? Que essas crianças vão ter que chegar com alguém. Então, você tem que mobilizar os pais também. Em algum momento, se você cria uma atividade paralela com os pais, enquanto acontece o ensaio das crianças, os pais estão ensaiando numa sala ao lado, um repertório outro, você pode ter muito mais facilmente essas crianças contigo. Ocupa os pais. Em vez de ficar lendo revistinha falando mal da vida alheia, fica cantando. Você pode ter um outro grupo que pode funcionar muito bem. Mas, Wilson, isso funciona com criança. Adolescente não quer pai perto. Não, criança, cor infantil. Cor infantil, certamente. Entendi. Adolescente não quer saber do pai perto de jeito certamente, nenhum. cor infantil, cor infantil, claramente. E adolescente não vai fazer coral obrigado, porque o papai inscreveu. Adolescente vai fazer porque quer estar lá, mesmo que tenha vergonha. Aliás, ele pode dizer até que ele só vê porque os pais odeiam coro e ele quer dizer que é bom. Talvez ele diga isso. Isso mesmo. Estamos todos muito curiosos com a suíte TikTok. Eu amei. Não, já arrasou no nome, Clarice. Arrasou, assim. Suíte. Isso já vai querer 500 crianças querer estar nesse coro. Sim. Vou cantar a suíte TikTok. Se eu falar isso para minha filha, ela vai e assim, eu comecei com uma, eles começaram a sugerir mais uma, daqui a pouco a gente está com 5, né? A suíte ficou com 5 músicas TikTok. Tudo que foi viral no TikTok o último ano está lá nesse arranjo, né? E a gente vai estrear em outubro, né? Vamos ver. Põe no grupo. Depois eu coloco na roda. Muito bom, gente. Discussão riquíssima. A gente tinha planejado mais ou menos 2 horas, né, de papo, e olha, já voaram, né? Já estamos há quase 2 horas aqui. Que bom que o Wilson também conseguiu arrumar uma pessoa para substituí-lo, né? Sim, já está resolvido isso. Para ficar aqui com a gente. Então, isso é muito bom, muito bom. Ana, oi. Antes de você terminar, eu poderia compartilhar meu contato com todo mundo? Claro. Eu vou por aqui. Claro. Pessoal, quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas, bater papo, talvez pedir algum material, não tem nenhum problema em compartilhar, me chamar para um workshop na sua cidade, estou aberta a convites, workshop com crianças, consultoria para organizar eventos, festivais de 200 pessoas. Eu sou, assim, ratinha de evento, adoro organizar qualquer coisa, assim. Deixa eu pôr aqui meu contato. E lembrando... Você está lá no grupo de WhatsApp dos regentes do Brasil? Você está lá no grupo de WhatsApp dos regentes do Brasil? Regência Coral Brasil, né? Não sei se a Neide está lá. Não sei se a Neide está lá. Se não estiver e ela tiver um interesse, me mandem o contato dela que eu ensino. Eu te mando, Márcio. Pode deixar. O meu, Irene. O meu acho que já está no grupo aí. Manda dos dois. Bom, queria só, antes da gente encerrar, né, fazer a propaganda do nosso CIMUSE, que é o Congresso Internacional de Música Coral Infanto Juvenil. Está indo para a nossa 3ª edição. Esse ano a gente vai fazer o evento presencial, vai ser lá na cidade de Tatuí, né, no Conservatório de Tatuí, de 12 a 15 de outubro, né, que é uma semana que para muitos é a semana do saco cheio, então fica mais fácil para todo mundo se organizar. O evento já está com a programação no ar, já está com as inscrições abertas, eu vou colocar aqui no chat também para vocês a inscrição. Nós vamos ter atividades presenciais, né? Não sei, nós não sabemos ainda se todas as atividades serão transmitidas, né? Se Luiz Gustavo estava por aqui, se quiser complementar mais alguma coisa, né? O congresso é todo gratuito, a gente tem o patrocínio da Funarte, da UFRJ, da UFMS, do próprio Conservatório de Tatuí, da Secretaria de Cultura, e então isso faz com que esse evento possa ser realizado, né?
E eu, se fosse vocês, eu não perderia, né? Mesmo quem não é da área coral infantil juvenil, porque vai ter muitas atividades, né, que são assim pertinentes para todo tipo de coro. Luiz, quer complementar? A única coisa é, venham presencialmente, entendeu? Porque a gente precisa tomar café, almoçar junto, pôr a conversa em dia. Acho que a oportunidade maior da gente estar junto são esses eventos, né? Então venham, a gente está vendo opções de hospedagem bem baratas lá em Tatuí. Tatuí não é uma cidade cara, então tem opções baratas de comer, de se hospedar. Procura a gente, escreve para a gente no WhatsApp, a gente está tentando ajudar. A inscrição gratuita, a gente está trazendo a Virgínia Bono, que é super importante para dar as oficinas de regência, o Ângelo Fernandes, a Michelete, o Lakshevitz, tem um pessoal bem bacana. A gente mandou aqui o site? Mandou, não. Não. No site vocês encontram a programação e os palestrantes todos. Será uma alegria tê-los conosco. Ana, eu vou aproveitar também para falar um pouquinho da Abraco. Eu mandei o link do nosso site. Aqueles que ainda não estão conosco, como sócios e sócias, sintam-se convidados. Atualmente nós temos quase 250 sócios. É um trabalho lento, mas que tem dado bons frutos, como esse encontro aqui hoje. E esse período todo de pandemia foi exatamente um período que a gente passou se estabelecendo, se estabilizando, tudo muito organizado já do ponto de vista administrativo e fiscal. E lá no site da Abraco, há uma área para sócios que nós temos também como um espaço de discussão, que é o nosso fórum. Vocês podem levantar qualquer tema para discussão, para troca de arquivos, troca de material. A Ana está fazendo também aí um drive com vários materiais que poderão ser compartilhados. E a Abraco tem uma série de propostas que ainda serão realizadas este ano e o próximo, como, por exemplo, a publicação de material original para coro, canções, composições, também periódico, material mais formativo, né, impresso. Isso tudo a gente tem feito com a colaboração de vários colegas de diversas partes do Brasil. Silvia perguntou sobre o nosso encontro. Nós vamos ter um encontro em novembro, em João Pessoa, no Festival Paraibano de Coros, que é organizado pelo maestro Eduardo Nóbrega. E os últimos 3 dias nós faremos exatamente essa convenção regional da Abraco, que também vai ser um momento, como o Luiz diz, da gente tomar um chopp, tomar um café, à beira-mar preferencialmente, à beira-mar preferencialmente, no calor já do verão paraibano, e tê-los conosco seria um grande prazer. Os temas dessa conferência, desse encontro ainda estão sendo pensados, nós vamos mandar um link para que as pessoas sugiram ideias de temas, ideias de palestrantes. A professora Gisela esteve há pouco tempo na Itália, provavelmente a gente está trabalhando na construção desse vínculo com alguém ou da América do Sul ou da Europa para participar conosco, compartilhar experiências e também ministrar um mini curso, coisas dessa natureza. Mas esse é um evento nosso e, com certeza, todas as sugestões são mais que bem-vindas. Quero também dizer que, muito em breve, a Universidade Federal da Bahia deverá abrir a 2ª turma de especialização. Aqui nós temos Clarice, que participou. Eu lembro só de Clarice. Alguém mais participou dessa turma? Não. Silvia, não. Silvia não estava nessa turma. Mas foi um curso de especialização maravilhoso, com 50 participantes do Brasil inteiro. Aqui vários colegas lecionaram, Gisele, Ana Lúcia, e com certeza a 2ª turma vai ser ainda melhor. Então são algumas das ações que nós estamos fazendo. A nossa anuidade está R$100, será um prazer ter vocês conosco, tá bom? E Ana, parabéns pela iniciativa, obrigado por trazer convidados tão interessantes e importantes para a nossa área. Pois não, professor Wilson? Presidente, eu havia proposto há um tempo atrás, já na época da pandemia, que eu acho que a gente está mais do que na hora de começar a escrever o primeiro volume do canto coral brasileiro, da história desse canto coral brasileiro. Né? É uma ocasião, a Clarice estava junto desse evento, né? Fizemos um grande evento nacional, e eu fiz um pouco, a professora Lúcia Passos pediu que eu fizesse uma palestra para essa abertura. Eu fiz um pouco da retrospectiva do canto coral no Brasil, né? Do qual eu participo há alguns anos já.
há 60 anos, quase 50 e poucos anos cantando, canto coral. Eu acho que eu poderia pensar num projeto. Eu gostaria muito de somar com a equipe para pensar em escrever uma história do canto coral brasileiro. É uma história longa que vai ser 10, 20, 30 volumes. Mas enquanto não sair o primeiro incompleto, a gente não dá o pontapé inicial. Eu gostaria muito. Tem uma história, tem uma vivência muito grande no canto coral brasileiro, junto todo o pessoal da Funarte, que trabalhou dando curso no Brasil inteiro. Éramos uma equipe muito unida que fazíamos isso. Então, eu teria muito prazer em poder estar junto nesse projeto. Conte comigo para isso. Está anotado, professor, a sua sugestão. Muito obrigado. E por falar em escrever, né, também queria lembrar que nós estamos com a chamada de trabalhos para o Simuce ainda aberta até o dia 28 de agosto, então queria desafiar vocês que têm tantas experiências ricas, né, no coro juvenil, coro infantil, para que vocês colocassem no papel, né, registrem essas experiências de vocês, porque conforme a gente vai lendo a experiência dos outros, a gente vai enriquecendo o nosso repertório, né, de atividades, de vivências, enfim, a gente vai se inspirando cada vez mais, então isso alimenta muito o nosso trabalho, né. Eu queria convidar quem está com a câmera fechada a abrir a câmera para a gente fazer aquela foto, né, final aqui do evento. E então a gente vai encerrando, né? Já tivemos a nossa palavra final do presidente da Abraco e incentivando vocês a participarem. Nós em breve vamos ter um banco de trabalhos acadêmicos no site da Abraco, né? Estou organizando isso em um drive. Se vocês têm algum trabalho acadêmico, algum artigo, tese, dissertações que vocês quiserem incluir no site da Abraco, mandem para mim e a gente vai construir isso juntos, né? Então, eu acho importante que vocês também colaborem, né? Porque só eu ficar buscando as coisas assim não dou conta, não, gente. Se vocês mandarem para mim, já mandarem, né, o PDF, já fica bem mais fácil de encontrar. Pode tirar foto já ou tem gente que vai abrir a câmera ainda? Tem gente que não abriu, né? Bom, então, vamos lá. 3, 2, 1. Aí. Gente, então, mais uma vez, muito obrigada a todos. E a nossa próxima roda de conversa vai ser em setembro. Tem lá o link para vocês fazerem inscrição, para receber esse endereço, né, do Meet antecipadamente. E a gente espera por vocês na próxima oportunidade. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço, obrigado. Até mais, gente. Tchau, abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Neide. Obrigada, Wilson.